Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora André, de matemática. Vamos para mais uma atividade lá da apostila Trilhas nessa semana. Hoje a gente vai fazer a atividade 3, que está na página 100, 101 e 102. E ela continua tratando de números inteiros, que são aqueles números positivos e negativos. Vamos lá dar uma olhada? Vamos começar relembrando então um pouquinho o que é um número inteiro. Quando eu estou falando do conjunto dos números inteiros, eu estou falando de todos os números naturais, que são aqueles números que a gente usa no nosso dia a dia, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai, o zero e os números negativos, que são os números novos que a gente viu há pouco tempo atrás, menos um, menos 2, menos 3 e assim vai para o infinito também. Além disso, quando eu estou falando de números inteiros, eu estou falando de números inteiros mesmo. Então não pode ser números quebrados, nem na forma de fração, e nem números decimais, que são aqueles com vírgula. Então a gente, por enquanto, só está tratando de inteiros. Esses outros quebrados aí a gente vê mais para frente. Então vamos ver cada um dos números que fazem parte desse conjunto. Eu tenho os positivos, que eles podem ou não estar junto do sinal de mais. Então, se eu tenho um número lá, mais 3, ele é positivo. Se eu tenho um número 3 sem um sinalzinho, ele também é positivo. Eu tenho que tomar muito cuidado aí. Seja ele com o sinal de mais ou sem sinal de mais, ele ainda é um número positivo lá no conjunto dos inteiros, tá? E o número positivo, o que ele vai representar? Ele vai representar o que eu tenho, o quanto que eu ganhei, o quanto sobrou de alguma coisa. Então ele vai sempre representar essa ideia de sobra, de ter e tudo mais. E quando a gente representa eles lá na reta numérica, eles vão estar sempre à direita do zero ou então acima, depende da reta que a gente estiver usando. Se for uma reta deitada, eles estão à direita, se for uma reta que está em pé, eles estão acima. E os números negativos? Os números negativos, eles sim são obrigados a ter o sinal de menos junto com eles. Então, quando eu falo menos 2 é um número negativo. Quando eu falo menos 5 é um número negativo. Então, esse sinal de menos, ele vai obrigatoriamente sempre estar junto com um número, tá? Se não tiver sinal, aí ele é positivo. E qual que é a ideia do número negativo? Ele vai representar uma coisa que eu não tenho, o que falta, o que eu estou perdendo, o que eu estou devendo. E assim vai, sempre a ideia de estar faltando alguma coisa. E lá na reta numérica, eles são os números que estão à esquerda do zero ou então abaixo, do mesmo jeito que eu falei para o outro. Se for uma reta deitada, os negativos estão à esquerda. Se for uma reta em pé, os negativos estão embaixo. E além desses, eu tenho o zero, que o zero é neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é neutro, não possui nenhum desses dois tipos de valor, tá? Nem positivo nem negativo. E aqui a gente vê a barrinha numérica, né, com o zero lá no meio, separando os números. À direita eu tenho os positivos, à esquerda eu tenho os negativos. Toma cuidado, os números eles sempre saem a partir do zero, para os dois lados. Então, zero mais um mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 vai crescendo para a direita. Zero menos um menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 vai diminuindo para a esquerda. Então, ó, olha essas duas palavras. Vai crescendo para a direita, diminuindo para a esquerda. Então, nesse caso, o menos um é um número maior que o menos 4, porque ele está mais à direita da barrinha. Então sempre tenta ter isso em mente. A direita cresce e a esquerda diminui, tá bom? E do que vai tratar essa nossa atividade aqui? A gente vai ver um pouquinho sobre soma e subtração de números inteiros. Mas antes da gente ver a conta entre aspas em si, a gente precisa fazer uma desconstrução aí de uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos nossos anos na escola. Primeira coisa, lembra lá daquela continha de menos que você aprende lá no Fundamental 1, no primeiro, segundo ano e vai usando até agora, que é o sétimo ano? Então, a continha de menos, ela não existe. O que a gente tem que deixar bem claro aqui é separar a continha de menos da operação de subtração, que é o que a gente vai ver melhor. Quando eu falo em continha de menos, eu tenho lá aquela continha de um número grande menos um número pequeno vai dar um resultado. Isso daí é uma das formas de interpretar a ideia de subtração. Só que para a gente começar a entender outros conjuntos de números, que nem a gente está vendo agora um conjunto de número novo, a gente tem que se afastar um pouquinho dessa ideia de continha de menos. Ela vai aparecer, é claro,
mas a gente tem que se afastar um pouquinho da ideia só da conta e começar a enxergar a ideia da subtração em si. Então, quando eu falo em subtração, eu estou falando que eu estou medindo a diferença de uma coisa, que eu estou retirando uma parte de uma coisa maior, que eu estou querendo saber quanto falta para chegar. São essas ideias que a gente vai usar de subtração. Ah, mas então por que que ensinam a gente lá no primeiro, segundo ano a continha de menos em vez de falar logo que tem um monte de jeito de fazer? Então, como vocês ainda não conhecem outros conjuntos de números, pensa assim, né? Quando você tinha 6, 7 anos, ia ser muito difícil para você entender que tem números que vão para baixo de zero. Então, quando a gente não conhece ainda os números inteiros, a gente cria uma estratégia, um atalho, para fazer com que vocês menores, né, com menos idade, consigam compreender essa ideia de retirar, que é a ideia da subtração. Então, a conta de menos, ela é, na verdade, uma conta de mais com um número negativo. Então, ó, agora que a gente já conhece os números negativos, isso faz mais sentido. Então, quando você faz lá uma conta de menos 13 menos 10, o que você está fazendo é, na verdade, 13 mais 10 negativo. Então, você está fazendo uma conta com número positivo e com número negativo para saber quanto que sobra lá no final. Então, a conta de menos em si, ela vai ser muito limitada porque a gente precisa aqui para aprender a fazer as contas de mais e menos em relação a números inteiros. Então, vamos tirar um pouco a ideia da conta de menos pela conta de menos só e vamos abraçar um pouco a ideia de subtração. Ah, mas professor, eu vou ter que esquecer como que faz a conta de menos? Não, a gente vai continuar usando ela bastante. Só que a gente vai. O que eu estou pedindo para vocês aqui é para esquecer um pouco a ideia de conta de menos por conta de menos e só. Ah, número grande menos número pequeno, resultado. Não. Esquece isso por enquanto. Vamos abraçar a ideia mesmo da ideia de subtração. Estou tirando, estou contando a diferença de um número até chegar no outro. Estou retirando uma parte menor de uma parte maior. Então vamos aqui usar a ideia de subtração e não de conta de menos, tá bom? A gente vai ver aqui algumas formas diferentes de fazer soma e subtração com números inteiros. E a primeira forma, que é a mais simples, é uma forma que a gente já viu em atividades anteriores, que é utilizando a reta numérica para apoio das nossas operações. Então, eu vou trazer aqui um exemplo que a gente viu na atividade anterior, mais 2 mais menos 4. Então, tem o número positivo e o número negativo. E vamos ver como é que a gente faz essa conta aí utilizando a reta. Então, primeira coisa, o primeiro número que vai aparecer na operação, no nosso caso aqui o mais 2, ele vai indicar a origem, é da onde eu vou começar a contar, é da onde eu vou sair lá na reta para percorrer um certo caminho. O segundo número, aqui no nosso caso menos 4, ele é formado por dois elementos. O sinal, aqui no nosso caso é o menos, que ele vai indicar para que lado que a gente vai andar. Se for menos para o lado esquerdo, lembra da reta, negativo para o lado esquerdo. Se for mais, a gente vai para o lado direito, de novo lembra da reta, positivo para o lado direito. E o segundo elemento é o número. Esse número é quantas casas que eu vou andar. Então, quando eu falo aqui menos 4, quer dizer que eu vou andar 4 casinhas para a esquerda. Então, se eu sair do mais 2 e andar 4 casinhas para a esquerda, a minha resposta vai ser menos 2. Então, esse método, o método da reta, que é descobrir quanto falta para chegar, é um método mais simples, que funciona muito bem e que a gente vai usar bastante aqui nessa atividade. Vamos ver um outro exemplo. Tenho 3 mais 3 e gastei 4 menos 4. Então, a minha origem, vou sair lá na reta no número mais 3, vou andar para a esquerda, sinal de menos no segundo número, 4 casinhas, o número no segundo número. Então, eu tenho os dois elementos, eu tenho o sinal e o número. Então, mais 3, vou andar para a esquerda 4 casinhas, vou chegar no menos 1. Então, a resposta dessa operação, mais 3 com menos 4, menos 1. Então, esse é um jeito mais simples da gente fazer a operação, mas que funciona muito, muito, muito bem, ok?
Quando a gente fala de soma e subtração de números inteiros, a gente vai ter quatro situações que podem acontecer. A gente pode fazer a conta de positivo com negativo, negativo com positivo, ou então negativo com negativo. Eu vou passar para vocês mais três formas, além daquela que eu passei da reta, que vocês vão poder escolher qual que vocês vão usar, ou então criar uma fórmula nova, um jeito novo de fazer a conta, que seja só de vocês. Então, vamos ver a segunda forma aqui, que é o modo visual. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um símbolo para utilizar para os números positivos. Aqui no caso eu usei uma bolinha azul. E vou escolher um outro símbolo para usar com os números negativos. Aqui no caso eu usei um xizinho vermelho. Como que eu vou fazer então? Vou lá usar uma conta, aqui como exemplo. 4 positivo com 6 negativo. Então eu vou simplesmente desenhar esses símbolos. Então 4 positivo, 4 bolinhas azuis. 6 negativos, 6 xizinhos vermelhos. Então agora eu vou sobrepor um desenho em cima do outro. A gente vai colocar os desenhos juntos para saber o que não vai ter em comum, ou seja, o que vai sobrar lá no final. Então quando eu coloco esse desenho das bolinhas em cima do desenho dos xizinhos, vocês podem ver que sobra só lá no final dois xizinhos vermelhos. Então o que quer dizer isso daí? Que o meu número, o resultado da minha conta, mais 4 com menos 6, vai ser um número negativo, porque só sobrou xizinho vermelho. E quantos xizinhos vermelhos sobraram? 2. Então a resposta aqui é menos 2. Então esse método visual ele vai funcionar muito bem quando a gente for fazer contas que tenham um valor pequeno. Então começa usando ele com contas mais simples, para você ir se acostumando depois a conseguir fazer as contas com mais naturalidade, sem utilizar os desenhos, tá bom? Uma outra forma de fazer essas operações é o terceiro modo que a gente vai ver aqui, que é o modo das regras. Nesse caso, a gente tem três regrinhas que vão ajudar a gente a fazer vários tipos de contas diferentes. Então vamos ver cada uma delas. Então, o primeiro caso, quando eu tenho sinais iguais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma conta de mais com os números e vou copiar o sinal. Só que essa regra só vai funcionar para os dois números que têm sinais iguais. Então vamos ver aqui o exemplo. Mais 10 com mais 5. Eu vou copiar o sinal, então aqui vai ficar o sinal de mais na resposta, e vou fazer uma conta de mais com os números. 10 mais 5, 15. Vamos ver um outro exemplo, só que agora com número negativo. Eu tenho menos 20 com menos 12. Mesma coisa, eu vou copiar o sinal, então minha resposta vai ficar negativa, e vou fazer uma conta de mais com os números. 20 com 12, 32. Então minha resposta é menos 32. Então esse primeiro caso só funciona com números que têm sinais iguais, ok? O segundo caso, quando eu tenho sinais diferentes. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer uma conta de subtração, e eu só vou copiar o sinal do número maior. Então vamos ver aqui os exemplos. Eu tenho mais 10 com menos 5. Primeiro vamos olhar os números para saber que sinal que eu vou copiar. 10 ou 5, qual que é maior? O maior é o 10, então eu vou copiar o sinal que está junto do número 10. Então o sinal que está com o número 10 é positivo. Minha resposta então vai ter sinal positivo. Depois vou fazer uma conta de subtração com os números. 10 menos 5, 5. Minha resposta aqui, positivo, que veio lá do número maior, 5, que é a resposta da conta de subtração. Vamos ver um exemplo agora invertido. Mais 14 menos 32. Então vamos ver, qual que é o sinal do número maior? 14 e 32, o número maior é o 32. Que sinal que está junto do 32? Ah, é o sinal de menos. Então minha resposta aqui vai ter o sinal de menos. Depois eu vou fazer uma conta de subtração com os números. 14 não dá para tirar 32, mas nesse caso eu posso fazer essa troca de números. Então eu vou fazer sempre a conta de subtração do número maior menos o número menor. Então aqui eu posso trocar tranquilamente. Então vai ficar 32 tira 14, 18.
Então, aqui no nosso caso, a resposta menos, que veio lá do número maior, 18, que é a conta de subtração. E o terceiro caso é quando a gente, ao invés de ter uma conta de mais entre dois números positivos ou negativos, a gente tem uma conta de subtração. Nesse caso, eu vou inverter tudo que está do lado desse sinal de menos da conta de subtração. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu tenho mais 10 menos, ó, não é mais uma conta de adição, é de subtração, mais 5. Então, antes de eu fazer essa conta, eu vou ter que trocar esse sinal de menos que está lá no meio, então vai virar um sinal de mais, e o número que está à direita dele, que no nosso caso é o mais 5, eu vou trocar, eu vou inverter. Então, o mais 5 vai virar menos 5. Aí a gente volta a ter lá uma conta de mais entre números inteiros, e vocês podem usar tanto o primeiro caso quanto o segundo caso. Vamos ver um novo exemplo. Mais 10 menos 5. Então, eu vou ter que tirar esse sinal de menos aí para ele virar mais, esse que está no meio. Então, o menos vira mais, e o número que está à direita desse sinal de menos, eu vou inverter. Então, o menos 5 fica mais 5. Aí eu volto a ter uma conta de adição e eu posso usar o primeiro caso ou o segundo, vocês escolhem. Então, esse modo das regras aqui ele vai ajudar bastante a fazer contas só com um número. Aí a gente desconecta um pouco do desenho e fica mais preso aqui no número, onde as regrinhas vão ajudar a gente bastante, ok? E uma última forma da gente fazer essas contas é utilizando o contexto da conta, que é o que eu prefiro usar, porque a gente tem uma visão melhor da conta, uma visão geral e tudo mais. Essa parte, esse jeito, o contexto, eu já ensinei num exercício anterior, numa atividade anterior que a gente fez, mas vamos relembrar aqui. Então, para utilizar esse método, eu vou usar algumas ideias relacionadas aos sinais. Então, por exemplo, positivo, eu vou usar ganho, eu tenho, ou então sobra. E quando eu tiver negativo, eu perco, eu gasto, está faltando. Então, essas ideias elas vão estar atreladas aos sinais que eu vou usar na minha conta. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Mais 10 com menos 15. Vou usar a ideia. Eu tenho 10 e gasto 15. Aí eu vou parar e vou pensar: puxa vida, eu tenho 10 e gasto 15? Peraí, eu só tenho 10, então vai ficar faltando dinheiro. Vai ficar faltando uma parte. Então, esse vai ficar faltando, que eu cheguei analisando a conta, já me dá um indicativo de que a minha resposta vai ser um número negativo. Então, já posso até colocar o sinalzinho lá de negativo na resposta. E aí, depois que eu descobrir se vai ser positivo ou negativo, o que eu vou fazer? Você vai tentar ver o quanto vai ficar faltando. Então, ó, eu tenho 10 e eu vou gastar 15. Quanto que vai faltar para o 10 chegar no 15? Então, ó, de novo, eu estou usando a minha cabeça, o raciocínio, ao invés de uma conta mecânica, para chegar na resposta disso. Então, do 10 para chegar até o 15, vão faltar 5. Lembra que a gente viu que a resposta é negativa, ó, vão faltar 5. Então, a resposta da minha conta aqui, tenho 10, gasto 15, vou ficar devendo, vai ficar faltando 5. Então vocês podem usar ou mesmo conta de mais e menos aqui nessa segunda parte da lógica, ou então o que eu acho mais fácil, que a gente viu lá no negócio da reta, é de um número até chegar no outro, do 10 até chegar no 15. Quanto falta? Eu acho que esse de até chegar vai ajudar um pouquinho mais, né? Então, escolham aí um desses métodos, o 1 da reta, o 2 do desenho, o 3 das regras ou o 4 do contexto, para ajudar a gente a fazer as atividades aqui, tá bom? Então vamos lá para os exercícios da atividade. Na atividade, ele traz para a gente uma tabela do Campeonato Brasileiro de 2019, da Série A.
E aí ele vai fazer uma série de perguntas baseadas nessa tabela. A gente já viu como que a gente seleciona informação dessa tabela, mas é muito importante a gente ler com bastante atenção o enunciado do exercício para saber o que ele está pedindo e em que local da tabela que a gente vai procurar a informação. Então vamos fazendo junto. Letra A. Ele quer saber qual que é a diferença que existe dos números que representam o saldo de gols do Goiás, do CSA e do Avaí, com os números que representam o saldo de gol do Flamengo e do Corinthians. Presta atenção nos números em si. O que eles têm de diferente? Será que eles são iguais? Será que eles são tipos iguais de números? Será que eles são tipos diferentes? O que vocês acham? O que vai diferir esses números aí que estão em azul dos números que estão em verde? Pensa um pouquinho e responde. Vamos agora ver a letra B. Ele quer saber quem tem o melhor saldo de gols entre esses dois times, o CSA ou então o Avaí. Quando eu falo quem tem o melhor, eu estou falando quem tem o maior saldo de gols. Então, eu separei aqui na tabela só esses dois times para a gente analisar melhor. Entre o CSA e o Avaí, quem tem o maior saldo de gols? Olha, presta atenção nos números, hein? Eles são números o quê? Positivos, negativos? Como que eu descubro qual número é maior nesse caso? No caso do número negativo, o que precisa ter? Então pensa um pouquinho aí e coloca qual dos dois você acha que tem o melhor ou maior saldo de gols, tá bom? Vamos para a letra C agora. Ele quer saber a diferença, presta atenção nessa palavra, diferença. Então a gente está falando de uma conta de subtração de gols marcados. Então, ó, não estou mais falando de saldo de gols, estou falando de gols marcados. Por isso que é importante prestar atenção no enunciado. Entre o primeiro colocado e o 10º colocado. Então, de novo, peguei esses dois times lá na tabela e vamos fazer uma análise aqui. Qual será a diferença que separa o 10º colocado do primeiro? Quanto que ele tem a mais? Quanto que ele tem a menos? Lembra que você pode usar algumas estratégias que a gente viu para fazer esse tipo de conta, tá? Letra D. Quantos gols o clube Goiás vai ter que marcar para igualar, para ficar igual ao saldo de gols do Corinthians? De novo, vamos voltar a olhar saldo de gols. Saldo de gols é a diferença de gols marcados para gols sofridos. Então, vamos imaginar assim. Imagina que o Goiás não sofreu mais nenhum gol. Tipo, ele não levou mais nenhum gol da parte dele. Ele vai ter que marcar gols. Quantos gols ele vai ter que marcar para deixar igual o saldo de gols do Corinthians? E presta atenção, a gente está saindo do menos 18 e indo até o mais 8. Então presta atenção lá na reta. Do menos 18 até o mais 8, não é só 10 não, hein? Do menos 18 até o mais 8, ele vai percorrer dois caminhos, do menos 18 até o zero e do zero até o 8. Não pode esquecer sempre de fazer essa correlação aí, entender a ideia, entender o contexto do exercício, para conseguir responder de um jeito correto, tá bom? E a letra E, ele quer saber quantos gols o último colocado vai ter que marcar para que ele seja o melhor de todos, para que ele tenha o maior saldo de gols. Então pensa, o primeiro colocado é o Flamengo, ele tem 49 gols lá no saldo dele. Para um time ser melhor que o Flamengo, ele não pode fazer 49, senão ele vai estar sendo igual. Ele vai ter que fazer 50. Então, quantos gols o Avaí vai ter que fazer, que está lá em último, para conseguir passar o Flamengo? De novo, não esquece, como a gente está lidando de número negativo indo para positivo, a gente tem que pensar em dois caminhos. Então, você vai fazer uma parada lá no zero, do negativo até o zero, e do zero até o positivo. Não esquece de levar isso em consideração, tá bom?
Vamos continuar então. Letra F. Se o Avaí tivesse sofrido o mesmo número de gols que o Corinthians, qual seria o saldo de gols dele? Então aqui a gente vai fazer uma alteração na tabela. Tá vendo que o Avaí aí sofreu 62 gols. Então vamos esquecer, vamos imaginar que ao invés desses 62 gols fosse na verdade 34. O que ia mudar lá no saldo de gols? Que conta que eu tenho que fazer e o que isso vai alterar com o saldo de gols do Avaí? Pense um pouquinho, elaborem aí as contas na cabeça e coloquem a resposta aqui. E a última letra G, qual a diferença do saldo de gols entre o Goiás e o CSA? E aí depois ele quer que você explique como você pensou. Então, ó, a gente está lidando com dois números negativos. Como será que eu descubro a diferença de um para o outro? Quanto que um tem a mais, quanto que um tem a menos? Que estratégia que você usou para chegar nessa resposta? Coloca aí o número que você chegou de diferença de saldo de gols e como que você pensou para chegar nessa resposta, tá bom? Com isso a gente aqui termina a atividade 3. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a lembrar um pouquinho como funcionam os números negativos, usado aí alguns métodos para facilitar as contas de mais e menos com esses números. E lembra que para vocês, para a gente, né, ainda é uma coisa muito nova, mas eles vão aparecer muito ainda na nossa vida. Então a gente vai ter contato com esses números inteiros aí, positivos e negativos, por um bom tempo. Então se você ainda não está entendendo direito, fica calmo que a gente ainda vai ver eles por um bom tempo, tá? Se tiver dúvida ainda da atividade, não esquece de mandar mensagem que eu respondo. E o recadinho que eu sempre deixo para vocês. Fiquem bem, se cuidem, cuidem da família de vocês, realizem a atividade para não acumular. Até a próxima, abraços e tchau, tchau.